A maioria dos empreendedores acredita que fracassa por falta de estratégia, ferramentas ou oportunidades. Mas essa é uma ilusão confortável. Empreendedores não fracassam por falta de conhecimento externo, fracassam por falta de domínio interno. Antes de qualquer negócio crescer, a mente do empreendedor precisa crescer primeiro. Antes que o faturamento escale, a identidade precisa escalar. Antes que o mercado veja valor, o próprio empreendedor precisa enxergar valor em si. O mundo externo sempre será um reflexo do mundo interno. Ao longo de anos, observando padrões, comportamentos e resultados, percebi algo que mudou completamente a forma como eu entendo o jogo do empreendedorismo. Todo empreendedor vive dentro de 4 reinos. Independentemente do nicho, do mercado, do tamanho do negócio ou do nível de experiência, ele está sempre operando a partir de um desses reinos. E cada reino determina suas decisões, sua velocidade, sua ambição, suas emoções e seus resultados. Esses 4 reinos da mente empreendedora são o reino da sobrevivência, o reino da competência, o reino da excelência, o reino da maestria. Cada reino tem sua linguagem, seu comportamento, suas crenças, seus sabotadores e seus limites. Quanto mais tempo o empreendedor permanece em um reino inferior, mais difícil se torna romper a barreira dos milhões, mais pesado é o negócio e mais exaustiva é a vida. Por outro lado, quanto mais rápido ele sobe de reino, mais leve tudo se torna. A diferença entre um empreendedor preso num círculo de meses ruins e um empreendedor que multiplica resultados todos os dias não é inteligência, é o reino mental em que cada um opera. O problema é que a maioria nem sabe em qual reino está. E pior, acredita estar num reino mais elevado quando, na verdade, está preso no mais baixo deles. Por isso, este texto não é um conteúdo, é um espelho profundo, sincero e muitas vezes doloroso. Porque a verdade dói. A verdade confronta. A verdade provoca. Mas a verdade liberta. E, acima de tudo, a verdade transforma. Prepare-se para entrar numa jornada de autoconfronto. Uma jornada que destruirá suas ilusões, desafiará seus limites, quebrará suas crenças antigas e abrirá portas internas que você nem sabia que existiam. Se você realmente absorver este texto até o final, nunca mais será o mesmo. O primeiro reino, a sobrevivência. O lugar onde 90% dos empreendedores vivem sem perceber. O reino da sobrevivência é o nível mais baixo da mentalidade empreendedora, mas também o mais comum. É aqui que a maioria vive, mesmo aqueles com empresas aparentemente estruturadas, seguidores, faturamento estável e até certo reconhecimento. Não se engane, sobreviver não tem nada a ver com faturamento. Tem a ver com identidade. No reino da sobrevivência, o empreendedor age movido pelo medo. Medo de fracassar, medo de não vender, medo de perder, medo de não ser reconhecido, medo de não conseguir manter o negócio funcionando. O medo é o combustível, e ele é tóxico, corrosivo e altamente paralisante. Empreendedores que vivem nesse reino têm sempre a sensação de que estão correndo atrás, de que precisam resolver tudo rápido, de que a vida está sempre pegando fogo. Eles operam emocionalmente no modo emergência, vivem apagando incêndios, vivem reagindo, vivem sempre atrasados, sempre exaustos, sempre pressionados. O negócio parece um monstro emocional que se alimenta de energia, tempo e sanidade. Há 3 comportamentos principais que definem esse reino. Curto prazismo extremo. Tudo é urgente. Tudo é para ontem. Tudo é pressão. Não existe visão de longo prazo, não existe construção de patrimônio, não existe estratégia, só existe sobrevivência emocional e financeira. Decisões motivadas pela escassez. O empreendedor escolhe com medo, decide com medo, age com medo e, como consequência, perde oportunidades gigantescas. Não investe no que transforma, hesita no que deveria executar, foge do que deveria encarar. Identidade de crise. Ele acredita que é alguém que luta contra a vida, nunca alguém que constrói o próprio destino.
A característica mais perigosa desse reino é que ele parece normal, parece parte do jogo. Ah, empreender é assim mesmo. Não, não é. Isso é sobrevivência emocional. Empreender de verdade é expansão, crescimento e propósito. Sobreviver é o oposto. É carregar um peso para o qual você não nasceu. E ninguém prospera carregando peso emocional demais. O reino da sobrevivência é confortável porque é familiar. Mas nenhum milionário do planeta conseguiu prosperar morando nesse reino. A saída? Decisão radical. Não dá para sobreviver com excelência. Não dá para sobreviver com estratégia. Não dá para sobreviver com leveza. A sobrevivência só termina quando você decide que nunca mais aceitará viver assim. O segundo reino, a competência, onde muitos crescem, mas poucos prosperam. Esse é o reino onde a maioria dos empreendedores que parecem bem-sucedidos está. Eles já não estão mais no caos emocional da sobrevivência. Já têm certo controle, já têm rotina, processos, algum time, alguma clareza. Aqui o empreendedor finalmente se organiza. Ele desenvolve habilidades, ele aprende métodos, ele domina ferramentas, ele estuda, participa de eventos, faz cursos, contrata mentores. Ele se torna competente. Mas competência não é grandeza. Competência é apenas o começo. O problema é que, nesse reino, o empreendedor se apaixona pelas próprias habilidades. Ele acredita que está indo bem, mas, na verdade, está preso. O reino da competência cria uma ilusão, a ilusão de crescimento. Ele cresce sim, mas cresce devagar. Cresce com peso, cresce com cansaço, cresce com estresse, cresce com desgaste. Ele é competente, mas não é extraordinário. Empreendedores presos nesse reino têm boas ideias, mas execução mediana. Têm bons produtos, mas posicionamento confuso. Têm boa intenção, mas disciplina instável. Têm capacidade, mas falta intensidade. A maior prisão desse reino é o ego da competência. O ego acredita que já está muito bom, que já está acima da média, que já sabe muito, que já faz muito. E é esse ego que impede a ascensão para o próximo reino. A verdade é simples e cruel. Ser bom nunca vence ser excepcional. Empreendedores de competência são bons o suficiente para não desistir, mas medíocres o suficiente para nunca romper. Eles vivem num limbo psicológico, um lugar onde realizam muito, mas nunca o suficiente. Um lugar onde tem sucesso, mas não prosperidade. Onde tem crescimento, mas não abundância. Para subir ao reino da excelência, o empreendedor precisa assassinar o próprio ego. Precisa admitir que sua competência ainda está muito distante da grandeza. Precisa entender que saber algo não significa dominar. Precisa aceitar que o mundo não recompensa competentes, recompensa extraordinários. O terceiro reino, a excelência, onde o empreendedor finalmente se torna imparável. Esse é o reino que poucos alcançam, mas todos admiram. Aqui nasce o empreendedor de alta performance. Aqui nasce a disciplina inegociável. Aqui nasce a velocidade absurda. Aqui nasce a clareza estratégica. Aqui nasce o foco assassino. Aqui nasce o líder que inspira pelo exemplo. Aqui nasce o criador que rompe barreiras. No reino da excelência, o empreendedor vive em alinhamento interno. Corpo, mente, ação e propósito caminham na mesma direção. Esse é o reino da disciplina brutal. Não disciplina de esforço, mas disciplina de identidade. Não disciplina que cansa, mas disciplina que liberta. No reino da excelência, você acorda sabendo exatamente o que deve fazer. Você elimina tudo o que é inútil. Você age rápido, sem hesitar. Você não busca motivação. Você busca consistência. Você não tolera comportamentos pequenos. Você não negocia com sua própria mediocridade. Você pensa e age com intenção, não com impulso. A excelência é leve, não porque é fácil, mas porque é clara. A mente excelente não desperdiça energia, não desperdiça tempo, não desperdiça palavras, não desperdiça emoções. Empreendedores da excelência operam em ciclos longos. Eles não trabalham para o mês,
trabalham para a década. Eles não criam campanhas, criam sistemas. Eles não perseguem resultados, criam inevitabilidade. Eles não reagem ao mercado, moldam o mercado. A excelência exige um preço, sacrifício. Sacrifício de distrações, sacrifício de pessoas que te limitam, sacrifício da identidade antiga, sacrifício de justificativas emocionais, sacrifício da zona de conforto, mas a recompensa é gigantesca. No reino da excelência, você finalmente sente que está crescendo. Não apenas sobrevivendo, crescendo, expansão contínua, sem picos e vales emocionais, sem caos, sem drama, sem peso. Você se torna alguém maior que os problemas. Você se torna alguém maior que as circunstâncias. Você se torna alguém maior que seus medos. E quando isso acontece, a vida abre portas que antes estavam invisíveis. O quarto reino, a maestria, o destino final dos empreendedores lendários. A maestria é rara, raríssima, não porque é difícil, mas porque exige profundidade, exige coragem, exige rendição, exige identidade espiritual. A maestria é o reino onde o empreendedor não opera mais por resultado. Ele opera por propósito. Ele não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro segue ele. Ele não constrói negócios. Ele constrói legados. Ele não performa. Ele transcende. E, acima de tudo, ele não luta mais contra si mesmo. Ele domina a si mesmo. A maestria é o reino da leveza absoluta. Não porque há menos desafios, mas porque o empreendedor se tornou tão forte interiormente que nada externo tem poder de afetar sua identidade. A maestria é o reino da paz dentro do caos, da clareza dentro da incerteza, da coragem dentro da pressão. Na maestria, o empreendedor entende algo que muda tudo. Você não é o que faz, você é o que se torna. Ele passa a enxergar o negócio como um instrumento, não como um destino, como uma extensão da alma, não como uma prisão emocional, como um campo de manifestação, não como uma luta de sobrevivência. A maestria é o ápice da mentalidade empreendedora porque une intensidade sem ansiedade, disciplina sem rigidez, ambição sem vazio, propósito sem ego, velocidade sem pressa, riqueza sem escravidão emocional. É o reino onde nasce o empreendedor que muda a vida das pessoas, que cria impacto global, que inspira pela existência, que transforma gerações, que deixa marcas profundas no mundo. O movimento entre os reinos, como subir, como quebrar barreiras e como nunca mais cair. A transição entre os reinos não acontece com técnicas, mas com identidade. A pergunta não é o que eu preciso fazer, mas quem eu preciso ser. Para sair da sobrevivência, você precisa decidir. Para sair da competência, você precisa abandonar o ego. Para entrar na excelência, você precisa disciplinar a alma. Para chegar à maestria, você precisa integrar propósito, espírito e ação. Cada transição exige uma morte. Morte de hábitos, morte de crenças, morte de versões antigas, morte de narrativas, morte de desculpas, morte de medos que você carrega há anos. Mas toda morte interna abre espaço para um nascimento de força, de clareza, de propósito, de identidade, de grandeza. No fim, tudo se resume a uma pergunta: em qual reino você está vivendo agora? E, principalmente, até quando você vai aceitar viver abaixo do reino que nasceu para ocupar? Porque a verdade é simples: a vida só te entrega tudo quando você se entrega totalmente a quem nasceu para ser. Se este texto abriu sua mente, comenta aqui em qual reino você percebe que está e qual o próximo passo que você vai tomar. Deixa o like e se inscreve no canal Código do Milhão. Todos os dias tem conteúdo novo para fortalecer sua mentalidade e acelerar sua jornada rumo ao topo.